Voltemos à discussão acerca da Constituição e de sua definição. Havíamos já falado de Constituição formal e Constituição material. Vamos à distinção. Há uma divisão tradicional entre normas formalmente constitucionais e normas materialmente constitucionais, de onde provém a distinção entre a Constituição formal e a Constituição material. O que são normas formalmente constitucionais? Veja, com forma de Constituição. São quaisquer normas veiculadas pelo texto da Constituição, versem ou não sobre tema adequado a ela. É inegável, num texto como o nosso, que é muito analítico, é comum encontrarmos matérias que não são próprias de Constituição, mesmo assim presentes em seu texto. Por exemplo, artigo 242, parágrafo 1º, o ensino estadual do Brasil leva em consideração contribuições culturais e éticas para o povo brasileiro. O artigo 242, parágrafo 2º, o Colégio Pedro II é federal e fica no Rio de Janeiro. No próprio contexto constitucional fala de colégio, chama de Pedro II, já que a sede é o Rio de Janeiro e sua órbita é federal. Então amanhã, mudarmos o nome para Pedro I, tornarmos estadual o colégio, mudarmos para São Paulo a sede, exige emenda da Constituição. Porque ele fala Pedro II, federal, Rio de Janeiro. Claro exemplo de norma com forma de Constituição, em matéria estranha a ela. Ao contrário, há normas materialmente constitucionais. Vejam, matéria, conteúdo. E o conceito é inverso. Qualquer norma com matéria própria de Constituição, presente em seu texto ou não. Assim como o texto traz matérias estranhas a ele, talvez fora do texto haja matérias próprias de uma Constituição, mesmo assim fora de um texto constitucional. Exemplos disso. Código Civil, artigo 16, aborda direito ao nome, direito fundamental que é matéria própria de Constituição, presente no Código Civil. O CPC aborda citação, é modo que permite ampla defesa, perfaz contraditório, duas garantias constitucionais. Então o CPC também teria aqui matéria própria de Constituição. No campo penal, Código Penal, artigo 150, define domicílio, garantia constitucional. Ao falar do crime de violação do domicílio, matéria de Constituição, presente no Código Penal. CPP, alude de formalidade da prisão provisória. Quem pode ser preso antes de julgado, sentença ou acordo penal condenatório, salvo flagrante delito, punição militar ou decisão fundamental de juiz competente. Garantia constitucional que é matéria de Constituição. Para exaurir os códigos, o CTN, no artigo 9º, alude às limitações ao poder de tributar, legalidade, anterioridade, vidação de confisco, garantias do contribuinte, matéria de Constituição, presente no CTN, matéria de Constituição, portanto. Então, assim como, repito, o texto tem normas cuja matéria pode ser estranha a ele, fora do texto há normas cuja matéria pode ser própria dele, da distinção que existe entre uma norma e outra. A partir disso, nasceu a diferenciação entre a Constituição formal e a Constituição material. Qual é a distinção? Constituição formal, conjunto de normas formalmente constitucionais. Então paremos e pensemos, essas normas são as normas que o texto veicula, com matéria própria dele ou não. E a reunião delas será chamada Constituição formal. Então aqui não há dúvida, o nosso texto, nossa Constituição, que nós temos nas mãos, que estudamos dia após dia, é nossa Constituição formal. Nesse livro, há normas com forma de Constituição. Pouco importa a matéria delas. A preocupação aqui é o que vem a ser a Constituição material. É a reunião de normas materialmente constitucionais. Então paremos e pensemos, essas normas são aquelas normas que o texto nem sempre veicula. Essa matéria é própria de uma Constituição. E a reunião delas já era chamada Constituição material. Então, qual é a conclusão? Essa Constituição não existe realmente, é uma criação hipotética. É a reunião, é a soma de normas com matéria de Constituição, onde quer que elas estejam, na Constituição formal ou fora delas. Isso gera, portanto, nossa Constituição material. Então, por exemplo, peguemos o exemplo que nós demos agora. Código Civil, direito ao nome. CPC, citação. Código Penal, domicílio. CPP, prisão provisória, formalidade dela. CTN, limitações ao poder de tributar. Sabemos que nossa Constituição, no artigo 5º, por exemplo, cuja matéria é própria de Constituição, direitos fundamentais. Temos aqui um punhado de normas com substrato constitucional. É um exemplo de parte da nossa Constituição material. As normas com matéria de Constituição, no texto da Constituição ou fora dele, mas com matéria, com substrato constitucional. Isso quer dizer Constituição material. A questão não deve ser essa, porque já foi feito no passado, no TJRJ, com um gigantesco índice de erro, porque talvez a questão seja mais recente atualmente, venha a ser mais contemporânea. A questão deve ser o que venha a ser bloco de constitucionalidade. O que é bloco de constitucionalidade? Primeira ressalva, o termo correto é bloco de constitucionalidade, não bloco constitucional. Até porque a origem é francesa, bloco de constitucionalité, não americana, constitutional block. Até para reforçar a ideia também que se aplica controle de constitucionalidade. Então, bloco de constitucionalidade. Esse conceito nasceu na França, uma obra do professor Favoret, Louis Favoret, cujo título era O Bloco de Constitucionalidade. Migrou para a jurisprudência do Conselho Constitucional francês em 71, na decisão 7144,
quando o conceito foi acolhido ali por acórdão francês. No Brasil, migrou muito tempo depois, foi citado em duas ocasiões. Na DI 595, julgado em 2002, e depois na DI 514. Também estabeleceu o mesmo conceito, bloco de constitucionalidade. A pergunta é, o que vem a ser esse bloco de constitucionalidade? Bloco de constitucionalidade, na verdade, seria a constituição material aplicada a controle de constitucionalidade. Repito, constituição material aplicada a controle de constitucionalidade. Logo em seguida, verificaremos controle de constitucionalidade. Mas antecipo em dizer o seguinte, controle, na verdade, é uma verificação entre duas normas, a norma constitucional e a norma legal. Norma constitucional chama-se parâmetro, norma em relação à qual se faz o controle. Norma legal chama-se objeto, norma sobre a qual se faz o controle. Então se fala, é a constituição material aplicada a controle de constitucionalidade. Quer dizer, o parâmetro do controle de constitucionalidade ultrapassa a constituição formal. Não se restringe a normas com forma de Constituição. E alcança outras normas, que têm um substrato constitucional, onde quer que estejam. Normas legais, normas internacionais, com matéria de Constituição. Isso é bloco de constitucionalidade. Repito, Constituição material quando aplicada a controle de constitucionalidade. O parâmetro do controle de constitucionalidade ultrapassa a Constituição formal e alcança outras normas, normas legais, normas internacionais, cuja matéria vem a ser própria de Constituição. O mais estranho que possa parecer, se nós aplicarmos isso no Brasil, eu posso então dizer o seguinte, utilizando o conceito que eu coloquei agora, seria possível o controle de constitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo em face do Código Civil, quando alude a nome. Repare, eu colocaria o Código Civil como parâmetro, não como objeto. Seria possível o controle de constitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo em face do Código Penal, quando alude a domicílio. Colocaria como parâmetro, não como objeto. Seria possível o controle de constitucionalidade de uma lei de ato normativo em face do CTN, quando alude as limitações ao poder tributar. De novo, como parâmetro, não como objeto. É colocar como parâmetro, não como objeto, normas que não têm forma de Constituição, mas têm matéria de Constituição. Isso seria, então, o nosso bloco de constitucionalidade. Em relação a esse bloco de constitucionalidade, é bom lembrar que no Brasil ele teria fundamentação. Eu poderia encontrar a ele algum amparo na Constituição Federal. Onde estaria a sua fundamentação? A mais próxima, embora não perfeita, seria a Constituição Federal, no artigo 5º, parágrafo 3º, na forma que ele deu a emenda constitucional 45 de 2004, reforma do Judiciário, das funções essenciais de justiça. Por que estaria aqui a sua fundamentação? Porque nessa passagem a Constituição fala de equivalência, o Tratado da Convenção de Direitos Humanos à emenda constitucional. Equivalência é aquilo que o bloco significa, equivalência à Constituição, para efeito de controle de constitucionalidade. Bom, se nessa norma a menção equivalência e bloco é uma ideia de equivalência para controle a uma Constituição, então aqui estaria a fundamentação do bloco de constitucionalidade. Devo reconhecer que a fundamentação seria ainda incompleta, porque a norma se refere a tratado ou convenção de direito humano. O bloco é maior do que isso. O bloco não se limita só a normas internacionais, também alcança normas legais internas. E o bloco alcança qualquer matéria de Constituição, não só direitos humanos. Uma gama de matérias ligadas ao Estado, por exemplo, que não tem a ver com direitos humanos, mas que são matérias constitucionais. Portanto, nem sempre a ideia se limita só a isso. Mas, sem dúvida, o bloco tem aqui a sua principal fundamentação. Então, o argumento mais próximo com o bloco seria esse. Repito, não é perfeito, mas é o mais parecido. Em relação à Constituição, uma possível questão pode ser essa. O que é bloco de constitucionalidade? Repito, é a Constituição material quando aplicada ao controle de constitucionalidade. O parâmetro ultrapassa a Constituição formal, alcança normas com matéria de Constituição. Posso até dizer que em direito comparado, uma tendência mundial em controle de constitucionalidade, não só no Brasil, e não só também na civil law, também na common law, chamada alargamento da parametricidade constitucional. Alargamento eu traduzo como ampliação, parametricidade eu traduzo como parâmetro, e constitucional eu traduzo como controle. Ou seja, ampliação do parâmetro do controle para além da Constituição. E a principal manifestação seria justamente o bloco de constitucionalidade.